De conversar com Juliana Rosa, saiu hoje, como toda segunda, o Boletim Focus, aquele em que o Banco Central consulta instituições, gente do mercado, para saber como é que estão as expectativas para a economia brasileira neste e no próximo ano, nos próximos, na verdade. E aí, as projeções para 2023 deram uma melhorada, Ju? Bom dia. Melhoraram bastante aí depois da divulgação do PIB na sexta-feira. Gali, bom dia, boa semana para vocês, bom dia para a Carlinha, Sheila, bom dia para o nosso ouvinte. A gente tem aqui as previsões que o Banco Central divulgou agora há pouco, que é aquela pesquisa Focus feita toda segunda-feira com cerca de 100 instituições financeiras, e a previsão média para o crescimento desse ano aumentou de 2,31% para 2,56%. Foi um aumento grande aqui de mais de 20 pontos percentuais, sendo que eu recebi já várias projeções de crescimento de pelo menos 3% ou até acima disso. Eu fiz uma entrevista exclusiva na sexta-feira com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e ela já dizia, depois também outros integrantes ali do governo, o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, disseram que a economia, com esses números que a gente recebia na sexta-feira, já tinha garantido o crescimento de 3%, quando a gente pega o desempenho só do primeiro semestre. E a ministra do Planejamento até estava me explicando que, numericamente, se não crescesse nada no segundo semestre, já daria um crescimento no ano de 3%. Então, não que não se espere crescimento também agora na segunda metade do ano, mas os números já apontavam para um crescimento de 3%, pelo menos, nesse ano de 2023. E o que foi interessante a gente notar, de fato, olhando aqui as previsões todas que subiram para o PIB desse ano a partir dos dados da sexta-feira, foi que não só o número do PIB em si, que era um número do segundo trimestre ainda, né, que é sempre olhando para trás, abril até junho, mas, enfim, já vai trazendo ali a temperatura que a gente pode prever daqui para frente. A temperatura foi bem maior, né? Então o número em si do PIB foi muito melhor. A gente tinha uma previsão média de crescimento em torno de 0,3% em relação aos primeiros 3 meses do ano, e o crescimento foi de quase 1%, 0,9%. Então foi um crescimento não só melhor do ponto de vista numérico, 3 vezes maior, como foi um crescimento mais espalhado. A gente conversou muito aqui que no primeiro trimestre o crescimento tinha sido muito acima do previsto, mas que estava muito concentrado no agronegócio. Tanto é que as pessoas comentavam muito que, de fato, o sentimento era de um sentimento de dificuldade econômica, mesmo com o PIB do primeiro trimestre, inclusive, tendo vindo até um número bem melhor do que o do segundo. Mas o que é importante a gente acompanhar é que agora o resultado sai ali do agronegócio, ainda tem um efeito importante do agro, o agro tem ajudado bastante, mas a gente vê que a indústria cresceu, a construção civil cresceu, que é um setor que gera muito emprego, a parte do comércio também, serviços, bares, restaurantes, a parte de consumo das famílias também vindo bem mais forte do que o previsto, ou seja, são números que a gente, olhando os detalhes ali dos segmentos também, apontam que é uma economia que está resiliente, apesar dos juros muito altos, apesar do alto endividamento que a gente vem trazendo, né, o recorde de endividamento das famílias aqui nos números recentes, mas foram dados que mostraram que há uma resiliência, porque mercado de trabalho tem se mostrado melhor do que o previsto, a inflação menor tem ajudado, o consumo principalmente de alimentos e os programas sociais também ajudando a sustentar a renda dos brasileiros. Então, é interessante a gente olhar daqui para frente, a partir desses dados, e pensar o quanto que isso traz de boas notícias até o fim do ano. A gente já vinha conversando que esse segundo semestre seria um segundo semestre devagar, porque a gente começa a ver agora o início dos efeitos da queda de juros, as pessoas pagando dívidas agora, começando a desafogar o orçamento com o programa Desenrola, e que no fim do ano poderia ter algum alento, alguma melhora econômica. Então, esses dados, na verdade, corroboram esse cenário, que é o fato de que
mais para o fim do ano, a gente até pode ter uma surpresa melhor ainda a partir desses dados divulgados na sexta-feira, ou seja, a gente tem agora uma expectativa de pagamento de dívidas. Nesse momento a gente vê o programa Desenrola sendo bem sucedido, as pessoas conseguindo limpar o nome, já são mais de 10 milhões de pessoas que conseguiram limpar o nome, e olhando para frente vai depender muito agora, principalmente da continuidade desse processo de confiança que a própria Simone Tebet me falou, que é o fato de que há uma confiança de que o governo tem se comprometido em gastar de forma equilibrada, de forma responsável. Eu até perguntei para ela, já concluindo, que caiu muito mal uma frase que ela tinha falado recentemente sobre se vai dar certo o equilíbrio das contas públicas, e ela comentou assim, numa entrevista recente, olha, o futuro a Deus pertence. Ficou parecendo, vamos ver, vamos ver qual é, né? Como se fosse uma coisa que não tivesse uma responsabilidade ali, de fato, segura com os números. E aí o que ela falou é que, quando ela falou o futuro a Deus pertence, é porque você tem toda uma negociação ali ainda com o Congresso, mas que há, de fato, números que corroboram um equilíbrio que, se não for atingir exatamente a meta que eles estão prevendo, que eles estão caminhando o mais próximo possível para atingir essa meta de equilibrar as contas públicas. Então, é isso, a gente tem que acompanhar se de fato essa responsabilidade com as contas públicas vai continuar, vai ser possível, para que a gente possa ver a continuidade também do processo de melhora econômica.